Já pensou em visitar um país que possui o maior número de mulheres modelos per capita no mundo? Onde a grande maioria da população é composta majoritariamente por mulheres? Em alguns desses países, as mulheres têm dificuldades em conseguir um relacionamento, pois o número de mulheres chega a ser 11% a mais que homens. E nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são os 4 países onde o número de mulheres ultrapassa e muito a quantidade de homens. E eu aposto que o último país irá te surpreender. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe. Se for a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal para ter acesso aos novos vídeos todas as semanas. Em quarto lugar dessa lista está a Rússia, um país que de certa forma tem muito a ver com a Ucrânia em diversos aspectos e compartilha de uma beleza reconhecida em todo o mundo. A Rússia é um país extenso, localizado no norte da Eurásia, abrangendo uma área muito vasta e com uma população de mais de 144 milhões de habitantes. Esse é o maior país do mundo em termos de território, porém uma grande parte desse território acaba sendo deixado de lado por ser um território congelado. Sua capital é Moscou, uma cidade conhecida por sua arquitetura histórica e moderna. Moscou é a cidade mais importante da Rússia e abriga locais símbolos do país, como a Praça Vermelha, o Kremlin e a Catedral de São Basílio. A Rússia sempre atraiu turistas de todo o mundo, incluindo brasileiros, que buscam explorar sua história rica e a grande beleza natural. O clima desse país é um problema, pois está entre as nações mais frias e congelantes de todo o mundo. A Rússia também é um dos países que possuem as mulheres mais lindas do mundo. As mulheres russas são conhecidas por sua beleza única e cativante, e por conta disso, são frequentemente elogiadas por seus traços faciais marcantes, olhos expressivos e estilo único e elegante. Esse país também encontra-se na lista dos países com maior número de desequilíbrios de gênero, sendo a quantidade de homens 46%, enquanto das mulheres 54%. Mesmo que você não fale russo, eles vão tentar se comunicar com você em inglês ou em outra língua. Por isso é importante que você saiba pelo menos inglês para qualquer viagem internacional. A hospitalidade é uma característica marcante da cultura russa, e as russas também são conhecidas por sua calorosa recepção aos visitantes. Elas são amigáveis, acolhedoras e orgulhosas de compartilhar sua cultura e tradições. Um padrão criado sobre as mulheres russas é que sempre são loiras, muito brancas e com olhos azuis, e isso não é uma verdade absoluta. Existe uma grande diversidade cultural e étnica na Rússia, então você vai encontrar pessoas de diversas formas. Claro que não é a mesma situação de mistura do Brasil, mas não são um povo de aspecto semelhante, como em alguns países asiáticos. Em terceiro lugar, Hong Kong. Saindo um pouco da Europa e partindo em direção à Ásia, temos um país que eu mesma fiquei surpresa de ver nessa lista, que é Hong Kong. Embora Hong Kong não seja literalmente um país, já que é uma região administrativa especial que fica no sudeste da China, essa região é um importante centro financeiro e comercial da Ásia, onde vive uma população de aproximadamente 7,5 milhões de habitantes. Embora seja parte da China, Hong Kong possui uma grande autonomia em relação ao governo central chinês. Nessa região, o número de mulheres é de 60% para 40% de homens, uma diferença muito grande e fica perceptível ao caminhar pelas ruas. A população de Hong Kong é bastante diversificada, com uma mistura de culturas chinesas e ocidentais. A maioria dos habitantes fala tanto cantonês quanto inglês, sendo o último extremamente importante para relações pessoais e principalmente comerciais. A diversidade cultural do país também se reflete na beleza das suas mulheres. Em Hong Kong, as mulheres são conhecidas por sua beleza e elegância. A região é famosa por ter uma população feminina atraente. As mulheres de Hong Kong são consideradas muito bonitas e bem cuidadas. Elas têm um senso de moda bastante afiado e estão sempre atenadas às últimas tendências da moda. Além disso, as mulheres asiáticas em geral investem em cuidados com a pele e com o visual, o que contribui muito para sua aparência radiante. Um fato curioso a respeito da cultura chinesa é que, no geral, a percepção deles de idade para casamento e relacionamentos é diferente da nossa.
Então, mulheres que passam dos 24 anos e ainda não se casaram são vistas como mulheres que sobraram ou rejeitadas, o que acaba fazendo com que elas sejam menos desejadas pelos chineses em geral, o que não chega a ser um problema para os estrangeiros. Isso faz com que ainda mais mulheres chinesas passem a procurar parceiros muito cedo, e as mães até tentem casamentos arranjados para conseguirem colocar a filha dentro de uma união estável e não terem problemas de honra para a sociedade em geral. Outra coisa que pode acontecer é alguma senhorita ficar o tempo inteiro tentando te apresentar filhas ou parentes dela, porque para eles é uma vantagem e um motivo de orgulho ter um genro estrangeiro. O mais legal de tudo isso é que Hong Kong é um centro turístico muito importante para as pessoas que querem conhecer mais a cultura chinesa, sem precisar ir diretamente à China. Em segundo lugar, Ucrânia. A Ucrânia é um país localizado no leste da Europa, com uma população de aproximadamente 44 milhões de habitantes. Um país conhecido por sua rica história e cultura. Faz fronteira com a Rússia, Polônia, Eslováquia e outros países. Devido aos conflitos recentes com a vizinha Rússia, as mulheres ucranianas não têm mais apenas ganhado a fama de serem as mulheres mais bonitas do mundo, como também agora são vistas como mulheres extremamente corajosas e leais às suas famílias. A capital da Ucrânia é Kiev, uma cidade muito bonita. Kiev sempre abrigou diversos monumentos e locais de interesse cultural, como a Catedral de Santa Sofia e o Mosteiro de Chaves de Kiev. Além disso, a cidade sempre foi o centro cultural e econômico mais importante do país. O número de mulheres na Ucrânia contabiliza 59% da população, e essa taxa pode aumentar devido à baixa natalidade e à migração de uma parte dos residentes para outros países. Em breve o país estará abrindo as portas e oportunidade para estrangeiros viverem no país novamente. As mulheres ucranianas são conhecidas por sua beleza e elegância. Elas são frequentemente elogiadas por sua aparência e estilo praticamente impecáveis. O país é famoso por ter as suas mulheres atraentes e, de fato, muitos turistas afirmam que é um país com mulheres muito bonitas. Em primeiro lugar, Letônia. A Letônia é um país báltico com cerca de 1,8 milhão de habitantes, localizado na região do leste europeu. O país é membro da União Europeia, assim como a Irlanda e quase todos os países da Europa. Um estudo recente, feito em mais de 200 países, comparou a altura e a Letônia ficou em primeiro lugar na categoria de mulheres mais altas do mundo, com uma média de 1,70 de altura. O maior problema desse país não são as mulheres altas e loiras, mas a falta de homens para todas essas mulheres. Isso porque a população masculina é de apenas 46% para 54% de mulheres, uma diferença de gênero muito desproporcional. A capital do país é Riga, também conhecida como República da Latívia, e lá vivem 641 mil habitantes, o que torna ela a cidade mais populosa dos países bálticos, e é justamente nessa cidade onde encontra-se o maior número de mulheres, pois o número de homens é de apenas 43%, com uma diferença de 11% a mais para as mulheres. Então, mulheres altas e solteiras é o que não vai faltar por lá. Uma curiosidade interessante sobre as estonianas é que elas estão entre as mulheres mais bonitas do mundo. Além disso, é o país que possui o maior número de modelos per capita femininas no mundo. Com certeza, a genética contribui bastante para que as mulheres desse país conquistem todos esses títulos. A maior parte das mulheres tem uma ótima forma física e se preocupam em manter um estilo de vida saudável. As mulheres dos países bálticos causam inveja a todas as outras europeias, e os turistas dizem que esse é o país com as mulheres mais belas do mundo por metro quadrado. Existe uma comunidade de brasileiros vivendo no país e até mesmo uma embaixada brasileira na Letônia. Isso é um fato curioso, já que o país não é o primeiro destino que vem à nossa mente quando pensamos na Europa. Por ser um país europeu, os brasileiros que migram para lá geralmente estão em busca de melhores condições de vida. Já pensou em morar em um país assim cheio de mulheres?
Comenta aqui abaixo que eu quero muito saber. Viver na Letônia é desfrutar de uma qualidade de vida elevada, pois apesar do país ter surgido como uma economia pequena e emergente, logo cresceu muito rápido e se tornou uma economia bastante importante, sendo a segunda maior economia da região báltica. A moeda do país é o euro, e como na maioria dos países europeus, você pode entrar sem visto por um período de até 90 dias. Gostou de saber sobre as curiosidades desses países onde existem mais mulheres que homens? Então deixa o seu comentário aqui abaixo que eu quero muito saber a sua resposta. E até o próximo vídeo.